Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e de noite, de dia e de noite. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Números 22. Vai lá comigo em Números 22. João escreve que o poder do nosso Deus, a força do nosso Deus, o domínio do nosso Cristo, porque foi derrubada a grande serpente, Satanás, o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite. O objetivo de Satanás é criar impasses e situações negativas para mim e para você nas regiões celestiais e espirituais. Esse é o objetivo de Satanás. Por quê? Porque ele sabe que se ele não criar uma situação para um povo abençoado, se essa situação não for uma situação espiritual, ele não consegue criar embaraços para esse povo. Nós somos o povo de Deus, amém? Nós somos um povo abençoado, amém? Tá. Então, não tem como, porque a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Para que ele consiga tocar ou criar algum entrave, alguma situação desagradável, ele precisa mexer conosco no espiritual. E para fazer isso, ele precisa de alguma maldição. Ele precisa de alguma situação, de alguma brecha, de alguma situação mal resolvida, de fraquezas, de debilidades. Romanos capítulo 8, você não precisa abrir não, o versículo 26, assim, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, justamente pelas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como havemos de pedir, como havemos de nos conduzir. Então nós temos diante de Deus o Espírito Santo de Deus que age como nosso defensor, como aquele que está ali com a espada desembainhada para nos defender. Temos o Espírito Santo. Mas nós também temos Satanás, que no caso de Pedro, chegou diante de Deus e pediu Pedro. Jesus estava ali para interceder por Pedro. Aí você olha e analisa essa situação. E Satanás de dia e de noite, eu não estou falando de pecado, tá? Ainda não estou falando de pecado. Eu estou falando de nós como seres humanos. Nós como seres humanos somos pessoas que somos nutridas de fraqueza. Nós temos fraquezas, nós temos debilidades. Nós somos dotados de uma faculdade emocional. Nós temos emoções. E mesmo que essas emoções não sejam pecados, elas são fraquezas e são brechas. E aí o que Satanás quer? Ele quer criar uma situação espiritual para que ele possa vir contra a nossa vida e criar situações de embaraço. Esse é o objetivo de Satanás. Então, nós não estamos falando por enquanto de pecado, nós estamos falando de uma sede, uma gana do diabo, de ter a liberdade de poder aproveitar-se da minha fraqueza, da sua fraqueza, da sua sensibilidade, da minha sensibilidade, da nossa debilidade. Ele procura um espaço para aproveitar. E ele faz de tudo, de todas as maneiras para ele conseguir isso aí. Então ele tenta acusar, ele tenta procurar um meio, ele tenta procurar brecha, ele tenta falar com Deus, ele tenta de todas as maneiras para que ver se ele consegue entrar. Números capítulo 22, aqui faço uma explanação comparativa sobre isso. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Balaque chega a uma conclusão. Ele, como um bom militante, e nessa época os midianitas, em força belicosa, estava acima da maioria de todos. No entanto que Israel já havia vencido grande parte.
Então Balaque chega a uma conclusão, com uma ótica, uma visão de milícia, que aquele povo era irresistível. Aquele povo não tinha condições de vencê-lo de uma maneira natural, em campo. Não tinha. Ele entendeu que aquele povo tinha algo que fazia com que a vitória fosse iminente. Balaque entendeu que aquele povo saído de 430 anos de escravo, sem treinamento de exército, de milícia, um povo que estava vencendo todas as batalhas que estavam diante dele, igual um trator entrando assim, ó. Ele usa essa expressão igual como um boi lambe a erva, com a maior facilidade, ele diz. Esse povo vai nos destruir com a maior facilidade. Balaque entende que ele não ia conseguir ir a campo com este povo e ter uma mínima chance. Satanás sabe que ele não pode ir a campo contra mim e contra você, porque não há uma mínima chance. Por quê? O nosso general é Cristo. Por isso. Então, o que é que ele precisa? Ele precisa de um meio. Ele precisa de um argumento. Ele precisa de condições. Balaque precisava de condições favoráveis para que ele tivesse uma chance. Ele só queria uma chance, porque ele não tinha uma chance. Ele disse, esse povo virá contra nós, nós não temos chance. Ele reúne os anciãos, ele diz, nós não temos chance. Eles vão lamber como um boi lambe a erva e nós vamos ser destruídos. Pois é. Um povo recém-saído da escravidão, um povo cheio de debilidade, cheio de fraqueza, um povo que errava, um povo que cometia erros, mas um povo que tinha um líder, que tinha uma comunhão com Deus ímpar. Um povo que Deus tinha uma aliança com eles. Ele percebe que a vantagem de Israel era espiritual. A minha vantagem não é humana. A sua vantagem não é humana. A nossa vantagem não é emocional. Nós somos, não estou generalizando, mas a maioria de nós somos as pessoas mais débeis, mais frágeis emocionalmente. A nossa vantagem não tem nada a ver com aquilo que nós somos, mas tem aquele que nós temos. Balaque entende que a vantagem de Israel era Deus. Essa era a vantagem de Israel. A minha vantagem é Deus. A sua vantagem é Deus. Ele é aquele que nos guarda. Ele é aquele que nos protege. E Ele é aquele que garante a nossa vitória. Ele é aquele que vai adiante de nós e que nos capacita a vencermos as batalhas e as guerras que vêm contra nós. Então ele disse, nós precisamos fazer alguma coisa. Então descobriram que um homem chamado Balaão conhecia os métodos judeus de agradar ao Senhor, que era o sacrifício. Até hoje o sacrifício agrada a Deus. Mas não mais o sacrifício de touro, de bezerro, de cordeiro, mas o sacrifício de uma alma quebrantada. O sacrifício de alguém que faz tudo e qualquer coisa para obedecê-lo, para amá-lo, para honrá-lo, para se entregar a ele. E a Bíblia diz assim, que eles vão contratar Balaão. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 5. Este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Pétor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado de frente de mim. Ou seja, o negócio é urgente. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Balaão, eu quero que você, com os sacrifícios que Deus dos judeus se agrada, faça de uma maneira com que o Deus dos judeus se vire contra eles. É isso que eu quero. Era isso que Satanás queria de Deus com Pedro. O que ele queria era, já que eu não tenho poder, mas Deus tem, então eu preciso virar Deus contra o povo.
Esse era o objetivo de Balaque, e você leu no começo, que é o objetivo de Satanás. Acusação diante de Deus. Olha como ela é frágil. Olha como ele fez de novo. Olha lá a debilidade. Olha que fraqueza. Olha lá. E a Bíblia diz assim, que ele diz assim, eu preciso que esse povo seja amaldiçoado. Eu preciso que Deus fique desgostoso com eles. Eu preciso que Deus fique triste com eles. Eu preciso que Deus fique contrário a eles. Porque se Deus os abandonar, eles serão a minha erva. Eu os lamberei como o boi lambe a erva. Esse Balaque aqui foi um dos homens que pelejou contra Israel mais inteligentes que houve. Porque ele descobriu o segredo de Israel, assim como Dalila descobriu o segredo de Sansão. Ele descobriu que a força de Israel não estava num povo que foi ensinado, não estava num povo que tinha ordem, não estava em armas de guerra, que a força de Israel era Deus. Então é o seguinte, nós vamos chegar diante de Deus e vamos fazer com que Deus os amaldiçoe. Se Deus os amaldiçoar, eles já estão no papo. Olha o que ele diz na parte B do versículo de número 6. Ele diz assim, talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque enche o ego de Balaão. Balaão era afamado e famoso como um vidente, alguém que tinha, que podia. Ele diz assim, se você amaldiçoar esse povo, conseguir fazer com que Deus amaldiçoe, talvez eu possa vencê-los. E eu vou expulsá-los da terra. O objetivo de Satanás é fazer com que Deus fique triste com você. Deus fique contrário a você. Isso nós podemos ver nas cartas de Paulo por inúmeras vezes. As orientações de Paulo, para que nós cuidemos, que Deus não se entristeça conosco. Que Deus não fique contrário a nós. Quando o Senhor Jesus encontra Paulo, naquele momento ainda Saulo, por que tu recalcitras contra os aguilhões de Deus? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que recalcitras contra os aguilhões de Deus? Naquela estrada. A palavra do Senhor diz assim, que há uma chance para o inimigo. E a chance para o inimigo é o afastamento de Deus. É isso que eu quero? Não. É isso que você quer? Não. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, disse Balaão. Vamos fazer altares bem feitos, 7 altares de cada vez, de uma maneira muito boa, em pontos estratégicos. Vamos fazer altares, não é sobre isso que eu quero me ater nesta noite, mas vamos fazer para o lado do deserto. Tá, não vou colocar em ordem não, mas vamos pôr para o lado do deserto. Vamos fazer Deus lembrar das situações, das murmurações, das reclamações. Não deu. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar na última parte, onde o povo fraco, débil, envelhecido, não deu. Então vamos colocar no meio, não deu. Nenhuma das partes não deu para lançar maldição. Por quê? Porque Deus falava com Balaão. E o que é que Deus falava com Balaão? Deus falava sobre o amor dele, que ele tinha para com aquele povo. Deus falava sobre o interesse que Deus tinha em abençoar aquele povo. Deus falava da aliança que ele tem com o seu povo. Isso, quando nós ouvimos tudo isso, isso nos quebranta o coração de tal maneira, ao sabermos que da parte de Deus existe tanto investimento, da parte de Deus existe tantos sonhos, da parte de Deus existe tanto empenho, tanto empenho. E aí quando eu olho para mim, e quando você olha para você, nós ficamos envergonhados. Por quê? Porque nós temos junto de nós e conosco alguém 100% interessado na nossa vitória, na nossa libertação, 100% fechado conosco, para nos abençoar, nos curar, nos livrar.
Mas aí nós olhamos para aquilo que Jesus diz, tem gente que é contra mim, que não ajunta, espalha. E aí nós observamos que existem algumas atitudes nossas, de negligência, de paradeira, sabe? De deixa como é que tá para ver como é que fica. Situações de dizer assim, eu não consigo, não dá, está acima de mim, está além das minhas forças. Hoje acho que não, amanhã acho que não vai dar. Então nós olhamos para nós e nós percebemos, do outro lado, alguém tão animado, tão pronto. Quem é esse alguém tão animado, tão pronto, tão preparado, tão absoluto, tão fechado conosco, tão decidido a nos abençoar, tão decidido a nos conduzir, tão decidido a nos levar onde nós devemos chegar? Ele. E aí você olha para você e você percebe uma hora medo, outra hora insegurança, outra hora preguiça, outra hora letargia, outra hora abdução, e cada hora uma situação alienada. E aí você percebe, e você chega a uma conclusão, você diz assim, pelo amor de Deus, eu trabalho contra a minha vida, eu trabalho contra a minha história, não é possível. Não é possível que o meu Deus que disse, eu te dou poder para pisar na cabeça de escorpiões e de serpentes, o meu Deus que enviou para mim o Espírito Santo, e eu não consigo vencer uma vontade, e eu não consigo vencer um pensamento, e eu não consigo vencer uma inclinação, e eu não consigo vencer uma fraqueza. Por quê? Porque nós estamos falando de pecado. Por enquanto não, nós estamos falando de debilidades e de fraquezas, como letargia, preguiça, hoje eu não vou no culto não, não precisa disso não, não vou ler a Bíblia não, aqui que tem, todo mundo faz isso, aqui que tem, qual é o problema? E nós olhamos para Deus, e olhamos para Balaão tentando de todas as maneiras amaldiçoar esse povo, todas elas de uma maneira negativa, era a resposta de Deus. Só Deus pode amaldiçoar. Só Deus. Só Deus tem poder para amaldiçoar. E o diabo sabe disso. E o que é a maldição, pastora? E conhecereis o meu afastamento. A pior maldição que existe, da qual traz todas as outras situações complicadas, é o afastamento dele. É aquilo que o escritor aos Hebreus diz, eu não tenho prazer naquele que recua, eu tenho prazer naquele que persevera para a conservação da alma. Se ele não tem prazer naquele que recua, eu não vou recuar. Sede santo, porque eu sou santo. Purificai-vos das vossas imundícias. Então, se eu sei que a bênção reside na proximidade dele, e a maldição reside no afastamento dele, eu quero ser abençoado, porque eu quero estar perto dele, eu quero estar na congregação, eu quero estar no culto, eu quero estar junto com os meus irmãos, eu quero estar no altar, eu quero estar na oração, eu quero estar com a Bíblia na mão, com a palavra no coração, eu quero estar falando com ele, eu quero estar com o coração limpo, com a mente limpa, lavada, eu quero estar com uma consciência purificada, eu quero Deus na minha vida. Porque se a bênção reside na proximidade de Deus, eu quero a bênção, eu quero ser abençoado. Quem de nós não queremos ser abençoados? Todos nós queremos, mas aí quando você diz, olha, a bênção reside em estar próximo, perto, em fazer o que ele gosta, em deixar as coisas que você gosta, mas voltar-se para as coisas que ele quer. A Bíblia diz assim em Números capítulo 23, vai lá comigo. Vamos ver o 22, o 7, antes de você ir. 22, 7. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Preço de encantamento. Você sabe o que é encantamento? Feitiçaria, engodo, engano, envolvimento emocional. Existem pessoas que são mais propensas a encantamento e a feitiçaria? Sim. Quais são? Aquelas que vivem emocionalmente. Aquelas que não têm a ação do Espírito Santo sobre suas emoções, do qual disciplina, coloca uma conduta acertada, evidenciada e correta dentro da alma. Agora sim, Números 23, versículo 18. E quero falar de algumas palavras que Deus disse a Balaão. Então proferiu a sua parábola
Você está aí, Números 23, 18. Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus colocando a palavra na boca de Balaão. Deus não é homem para que minta. Eu quero te perguntar, esse Deus que você serve? Às vezes nós nos relacionamos com pessoas tão inconstantes, pessoas tão débeis, que você vai transmudar esse conceito seu para Deus. Não. Deus não tem nada a ver com relacionamento com ninguém que você tem. Hoje em dia as pessoas são assim, são inconstantes, são frívolas. As pessoas são assim, o que convém. Convém ser fiel, eu sou, não convém mais, não sou. Inconstante, uma hora está aqui, outra hora está ali. É igual nuvem vazia levada pelo vento. Mas Deus nada tem a ver com isso. A constância, a fidelidade é um princípio de Deus. É um princípio de Deus. E você pode ver, analisa, quais são as pessoas que têm dificuldade para crer no caráter de Deus. São as que são débeis no caráter. Se você é um crente constante, fiel, acertado, que não vai segundo o que você quer, não vai segundo o seu interesse, que persevera, cabal, você tem facilidade de olhar para Deus e dizer: o meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e se arrependa. Você tem facilidade para crer. É igual aquele centurião que mandou dizer para Jesus: diga a ele que eu não sou digno que ele entre no meu telhado, porque eu também sou homem que tem autoridade, e eu digo a esse servo vai, e ele vai, e este vem, e ele vem. Então manda que ele diga uma palavra e meu servo curará. Por que aquele homem tinha fé? Para compreender a autoridade de Jesus, porque ele era um homem que tinha autoridade. E quando você é um crente cabal, alguém de fé, alguém determinado, perseverante, e o Espírito Santo chega a você e diz assim: olha, continue crendo, porque ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou diga e não aconteça. Ele é fiel, e você crê. Por quê? Porque existe dentro de você um caráter, uma conduta de fidelidade. Você também é determinado, você é crente, você confia. Mas você vai dizer hoje para esses crentes Maria Mole, nuvem sem água, crê em Deus. Deus é fiel, Deus é firme, Deus é poderoso, Deus não arreda, Deus é constante. Ele fica, será? Não sei. Por quê? Porque ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é isso nele, ele não sabe o que é isso nos outros, ele não sabe o que é isso em ninguém. Então como é que eu vou crer em algo se eu não sei, se eu não conheço? Agora, quando você diz para um crente fiel, determinado, honrado, honesto, cabal, que passa por cima do seu ego, do seu eu, da sua personalidade, qualquer trem que possa existir, pela vontade de Deus, pelo objetivo, pelo projeto. Por quê? Porque vai chegar um determinado ponto na sua vida que você vai ter que escolher: projeto ou eu? Ser fraco, você fica com você. Está doendo, está machucando, está ferindo, estou triste, estou abatido. Projeto, não importa como estou. O projeto é que vale, o propósito é que vale, o reino é que vale, a vontade de Deus é que vale, é o que Deus quer que vale, é o alvo é que vale. O meu objetivo é o alvo. O meu objetivo não é ficar bem, não é estar bem. O meu objetivo é o alvo, é o objetivo. É isso que eu olho e idealizo. Você diz. Então é fácil para você crer. É fácil. Por isso que Paulo diz: a fé não é de todos. Porque existem pessoas que não conseguem administrar a fé. Elas não conseguem dinamizar a fé. Por quê? Porque são débeis, são frágeis. Vivem dependentes de suas fraquezas, entregues às suas debilidades. Então quando você vai falar de fé com ela, é como algo abstrato. É como uma coisa surreal. Não dá para pegar, não tem constância. A Bíblia diz assim... Versículo de número 19, parte B. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria, quer dizer, Deus volta atrás. Fala assim para o teu irmão: Deus volta atrás. Pastor, o ser humano volta. Esquece isso aí. Se você for relacionar-se com Deus, trazendo resquícios, fomentação de suas experiências humanas, para tudo. Seu relacionamento com Deus é único e particular. Ele é único na sua vida. Nada tem a ver com o ser humano. Nada. Ele confirma. Ele começa e termina. Ele fala e confirma. Eis que recebi mandado, versículo 20, de abençoar.
pois ele tem abençoado, eu não posso revogar. Quem era Balaão para amaldiçoar o povo de Deus? Porque o povo de Deus era abençoado. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Espera aí. Então quer dizer que aquele povo, 430 anos, esses milhares aqui que já havia pecado um bocado, não tinha maldade nem pecado? Hã? Tinha ou não tinha? O que é que está valendo aqui? O povo ou Deus? Deus. Ah, você está entendendo. Daqui a pouco vale, viu, o encantamento. Daqui a pouco o diabo não desiste, não. Daqui a pouco vale, mas aí é com o povo, aí o povo é mais fácil para o diabo, não é verdade? É ou não é? Aqui a questão é com Deus. É com Deus. O que Balaque queria era fazer com que Deus ficasse olhando para os erros, para as falhas, para a maldade, para o pecado. Ele queria conversar, falar, acusar e voltar Deus contra o povo. Não ia conseguir nunca. Ninguém consegue macular, ninguém consegue torcer, ninguém consegue relar, ninguém consegue nada na santidade, na honra, no caráter de Deus. É infalível. Ele é. Ele é. Diferente de mim e de você, que estamos. Ele é. Ele não está. Ele não está de bom humor, ele não está amando, ele não está, não é estado, ele é amor. Deus não está amando-te hoje e te odiando amanhã. Não, ele te ama porque ele é amor. O porquê que eles não conseguiram? Porque a questão era com Deus. Que o povo não tinha maldade? Opa, claro que tinha. Que o povo não tinha pecado? Tinha. Mas a questão agora era que Deus não queria olhar nem para a maldade, nem para o pecado do povo. Deus é soberano. Naquele momento ele não queria olhar. Pastora, quando é que Deus queria olhar a maldade? Quando ele ia corrigir. Era um assunto de pai para filhos. Mas naquele momento era o adversário que queria que Deus contemplasse a maldade, o pecado. Aí continuando diz assim: o Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como as do boi selvagem. Sabe por que a comparação do boi selvagem? O boi selvagem não se amansa, ele é livre. Hã? Quem leva-o para pastar? Ninguém. Ele alimenta-se da abundância que existe no pasto. Aqui não tem pasto, ele vai migrando. Migrando. Aqui vai seca, ele vai migrando. O boi selvagem é assim. Hã? Nós somos comparados como bois selvagens. Por quê? Porque ninguém pode nos colocar cabresto ou jugo. Alguém te põe jugo? O boi selvagem é aquele que não aceita jugo. Ele não aceita carga excessiva. Ele não aceita peso. Ele não aceita que ninguém coloque nele aquilo que ele não deve carregar. Diferente de nós como igreja, né? Problema de um, problema de outro, fraqueza de um, fraqueza de outro, temperamento de um, temperamento de outro. Olha, quando você se dá conta, você não consegue nem mais levantar a cabeça. Quando você se dá conta, você não consegue mais nem andar de cabeça erguida, porque o peso da sua vida está tanto, e você está triste, não sabe por quê. E você está desestimulado, não sabe por quê. Por quê? Porque de tanto peso e jugo sobre você. Aí a Bíblia diz assim: você tem as forças do boi selvagem? Ou será que você já virou domesticado? Um te entristece, o outro tira, o outro aquilo, o outro aquilo, o outro aquilo, outro. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento. Quer dizer, você nunca vai conseguir colocar Deus contra o seu povo. Agora, será que eu consigo colocar o povo de Deus contra Deus? Consegue. Pergunta de Satanás: eu consigo colocar o povo de Deus contra Deus? Consegue, diabo, consegue. Mas eu consigo colocar Deus contra o povo? Não. Não consegue. Que fidelidade. Admirável. Constrangedora. Isso me constrange, não te constrange? Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. A multidão falará, os povos falarão, olharão e verão as grandes coisas que Deus tem feito no meio do seu povo. Porque contra este povo não vale encantamento, não vale adivinhação. Você
inimigo nunca vai conseguir colocar esse Deus contra o seu povo. É impossível. Esse Deus ama esse povo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse Deus que você serve, cabal, fiel, único, que é do começo, meio e fim, é para sempre. Ele está contigo em qualquer situação, em qualquer momento. Enquanto quando você pestanejar ou pensar e dizer, será que Deus está comigo? Será que Ele ainda me ama? Será que... Não permita que você seja engodado por tais pensamentos, porque Deus te ama e ponto. Continuando, ele diz assim, versículo 24: eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão, não se deitará até que coma presa, não tem descanso, e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: você não vai amaldiçoar, mas também você não abençoa. Aí disse: mas eu falei para você que tudo que Deus falar, eu vou falar. Diga: ninguém vai conseguir, nem mesmo Satanás, colocar Deus contra a minha vida. Mas eu quero que você vá no capítulo 25, que a história muda. O diabo estava por trás de Balaque. O diabo está por trás dos nossos acusadores, daqueles que querem nos encantar, daqueles que querem nos envolver emocionalmente. Diversas vezes Deus abençoa o seu povo e de jeito nenhum Deus os amaldiçoa. Mas acontece a situação. É possível colocar Deus contra o seu povo? Não. Mas é possível colocar este povo contra Deus? É. Por inúmeras vezes Deus não aceita os preços dos encantamentos, das ofertas, dos sacrifícios. Mas Satanás arrumou outro jeito. Sedução. Começa a encantar o povo de uma outra maneira. Área sexual. Emoção, prazer. No capítulo 25, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Imaginou quantos bois Balaque gastou? Mas se eu soubesse que era tão fácil desse jeito, quanta churrascada eu não tinha feito com tantos bois sacrificados aí. Se eu soubesse que era só pôr umas moças bonitinhas, nua perto deles, não tinha gastado tanto boi. Não tinha pagado para Balaão tanto sacrifício. Era só tentá-los na área sexual. Pô, gente, que isso? Que isso? Quem que não me falou isso aí? Por que eu fui na parte mais difícil? Por que eu fui no irredutível? Por que eu fui na parte fiel? Por que eu fui na parte que não se abala, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e se arrependa? Por que eu fui bater na porta errada? Por que eu não bati na porta fraca, na fragilidade do caráter? Por que eu não fui bater na porta humana? É isso aí. Não. A maldição sem causa não vem. Tiago diz que é necessário que Satanás encontre recursos em mim ou em você. A Bíblia diz assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos mesmos. Elas convidaram o povo aos sacrifícios, aos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel ao Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Meu Deus. Você fala: pastor, mas que povo? Não tem outro nome para dar para esse povo de burrice. Eu tenho outro nome. Ingratidão. Falta de inteligência. Um Deus que o defendeu diante do maior benzedor da época, vamos dizer assim. Balaão era o melhor, que sabia encantamento de todos os povos. Ele sabia todos os rituais de todos os deuses e do Deus de Israel. Uma nota. Um preço altíssimo foi pago para Balaão. Para que Balaão fizesse os encantamentos para que Deus voltasse contra. Eles não poderiam parar para pensar e dizer assim: peraí, Deus não quis ver a nossa maldade, Ele não quis ver o nosso pecado. Peraí, Jesus morreu por mim, eu sendo inimigo. Jesus me abençoa, me protege, sem
eu merecer, sem eu ter condições de ser protegido como eu sou. Eu sou abençoado do jeito que eu sou, mas eu não sou digno de tanta bênção. Não era para que nós pensássemos assim também? Peraí, tudo que eu tenho recebido, não é mérito meu, não. Não é porque Deus não está conseguindo encontrar, não é porque não há problema, não é porque não há pecado, é porque Deus é bom. Se eu tenho uma vida boa é porque Ele é bom. Se eu alcanço misericórdia é porque Ele é misericordioso. Porque eu não tenho merecido, eu não sou digno, eu não sou apto para tanto. Não é assim que eles deveriam pensar, como nós devemos pensar e nos submetermos e nos sujeitarmos à vontade de Deus, à graça dEle, à obediência a Ele. Deveria. Deus se ira contra o povo e morre de peste. 24 mil. A Bíblia diz assim, no versículo de número 9, do capítulo 25. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Se você fizer a contagem depois do censo nos capítulos seguintes, você vai ver a somatória de quanto judeu havia. Você vê que quase 4% morreu nessa peste. 3,6% morreu dessa praga. Quando uma guerra de Israel matou tantos, responde para o seu irmão. Nunca. Nunca em uma guerra de Israel morreram tantos. Não é a guerra que te mata. Não é as artimanhas de Satanás, não é os meios, não é a força de Satanás, mas seu próprio desejo, sua própria vontade, seu próprio declive, seu próprio inclínio, sua própria força destruidora que vem de mim, de você, dentro de nós, desde o Éden. É isso que tem acabado conosco. Mas como é, pastora, que eu posso acabar com isso? Se sujeitando a Ele, se submetendo a Ele, colocando a sua vida diante dEle, colocando a sua alma diante do Senhor. Amém?